Faustino Raimundo e pediram-me para falar dos meus 15 anos. Para que não, enfim, façamos uma misturada enorme, uma narrativa da infância e da juventude, vou tentar localizar-me exatamente nos anos em que tinha 15 anos, certo? E isso significa entre 1971 e 1972. Para localizarmos e contextualizarmos, eu nasci em Portimão, num bairro operário, num bairro de São Francisco, também conhecido por outros nomes, entre os quais Istrumal, enfim, designações que não vamos agora tentar descobrir, mas que fica entre Portimão, a cidade de Portimão e a Praia da Rocha, na foz, na margem direita e na foz do Rio Arado, onde existiam imensas fábricas de conserva. E porquê que nasci lá? Exatamente porque a minha mãe, desde os 14 anos, era operária conserveira. Não é? O meu pai, enfim, teve várias profissões, mas nesse período, não consegui confirmar, mas presumo que ainda fosse padeiro. Trabalhou em várias fábricas e talvez neste período dos meus 15 anos, entre 71 e 72, de 1 de setembro a 1 de setembro do ano seguinte, tivesse trabalhado numa das padarias da cidade de Portimão. Mais tarde enveredou por outros caminhos. Tenho uma irmã ainda viva e não tive mais irmão. A nossa vivência era uma vivência de comunidade. Aliás, é uma designação que nós damos ao território, ao espaço de habitação, aos alojamentos, era aldeia. Apesar de não ter nem igreja, enfim, nem naquilo que se presume ser uma aldeia no campo, uma aldeia na cidade, mas a designação aldeia tem muito a ver com a partilha e a vivência de comunidade, as relações entre as pessoas, o facto de ser um bairro com casas horizontais, todas térreas, de alvenaria. Não havia, nem neste período ainda, estou a localizar-me em 71, 72, não esquecer que estávamos, enfim, num período marcelista, mas apesar de tudo Estado Novo, período de fascismo, numa tentativa de recuperação de alguma economia, com o Marçal Caetano a partir de 69, é evidente que o que eu estou aqui a fazer é uma interpretação desse tempo, porque a minha visão desta situação política, social, não é dada com esta linguagem, é dada por outros motivos, não é? Não podermos aproximar-nos da fábrica porque vinha um gerente da empresa que tinha aquela fábrica e outras, chamada Judiciária, muito conhecida, com as velhas conservas Maria Elizabeth e outras, não é? E o homem, quando aparecia no seu carro negro, os miúdos fugiam todos, até porque estavam avisados pelas mães, que trabalhavam basicamente todas na fábrica, que o baracho, assim se chamava ele, não podia ver. Não é? E qualquer situação de prevaricação, de brincadeira, que ultrapassasse aquilo que para eles era, digamos, subversivo, enfim, as mulheres eram chamadas. Algumas despedidas, a aldeia, o bairro, teve muitas vezes a presença da PIDE na altura, e nós recebemos isso, porque as pessoas iam à prisão, chamadas, porque o operariado conserveiro era muito ativo, e Portimão, como sabíamos nesta altura, e posteriormente, após 25 anos, ainda é muito republicano, muito de esquerda, sem dúvida, e a marca tem a ver com os marítimos e o operariado conserveiro. Ou a gente jovem ia trabalhar para a fábrica ou para os barcos muito cedo, ou, como no meu caso, no da minha irmã, enfim, por um lado os meus pais sabiam ler, tinham a terceira classe, a minha mãe acabou por ficar com a terceira classe, o meu pai acabou por fazer exame de adulto da quarta classe, li imenso, era talvez a única pessoa que lesse no local Diário Popular, a Capital, e eu aprendi a ler e a fazer as palavras cruzadas e as diferenças nos jornais dessa altura. E estou a tentar fazer um esforço para localizar neste período. E, portanto, a minha interpretação da exploração que existia tinha a ver com o facto de nós vivermos em más condições, numa casa que no fundo era um retângulo dividido em 4 partes, ou melhor, 4 quadrados retangulares, em que viviam 2 famílias, um casal com 2 filhas e outro casal, que eram os meus pais, com 2 filhos, um filho e uma filha. E, portanto, em 4 espaços, enfim, com 4 quadros a 6 metros quadrados cada um, talvez, nem sei se tanto. As cozinhas, portanto, eram fora na madeira. Portanto, não havia esgotos, não havia eletricidade, não havia água. Só no pós-25 de Abril é que nós conseguimos, de facto, essa
essa aquisição, essa reivindicação. Não é? E, portanto, esta era a situação. Para além do controle social que havia, o bairro estava fechado no fim, no início tinha um portão que mais tarde a Malta Nova destruiu. O portão fechava-se para que ninguém saísse à noite, os muros eram altos, portanto era uma situação de controle social que está estudado nas aldeias, nos bairros operários de Lisboa, por exemplo, da Margem Sul. A escola, nesta altura, era uma escola controladíssima, como era toda a cidade, não é? Os professores entravam pela porta principal, os funcionários e rapazes entravam por uma porta de um quintalão, para a zona das oficinas e dos escritórios, e as meninas ainda por uma terceira porta, que nós, antes de chegarmos à nossa, passávamos por lá para ver a rapariga subir uma escadaria íngreme, não é? Já havia, portanto, uma tentativa de aprendizagem e de iniciação sexual, portanto, no bairro e na escola, naturalmente. Lembro que esse ano, o ano ativo 101, 102, nos meus 15 anos, estávamos em período marcelista e recordo que o Ministro da Educação, julgo que nesta altura, se não foi neste ano, foi no ano anterior, era o Veiga Simão, que mais tarde vem a ser ministro já no pós-25 de Abril, ministro do Partido Socialista, e tentou criar uma reforma educativa. E foi a primeira experiência nas escolas industriais e comerciais, que o Liceu já tinha essa experiência, de turmas mistas. Pela primeira vez neste ano, eu participei numa turma pequenina, uma turma piloto, só havia uma, onde iam os melhores alunos, e eu estava nessa, tinha que estar, porque quer dizer, se eu estivesse no quadro de honra e tivesse sempre notas de 14, eu não tinha despesas nenhuma naquela escola. Depois, no verão, sobretudo, era o Rio Barado e era a Praia da Rocha, como se imagina, toda a gente sabia, porque aprendia com os mais velhos a nadar, a atravessar o rio, a pescar, a namoriscar, enfim, a navegar, a remar, a gingar. Portanto, a vivência era uma vivência de aprendizagem em autonomia total, não é? Com os mais velhos, sozinho, rapazes e raparigas. Portanto, hoje em dia, nós quando rememoramos isso, consideramos que essa aprendizagem foi fantástica, era fundamental. É evidente que caça, pesca, armar aos pássaros, portanto, tudo isso fazia parte da nossa aprendizagem, que depois também aproveitávamos para ensinar aos mais novos. A aprendizagem era uma aprendizagem comunitária, uma educação autónoma e comunitária, evidentemente. Nesta altura, com 15 anos, o que eu recordo é que começa a interessar-me, devido a estes contextos sociais e políticos, vendo gente mais velha, até com profissões operárias, mas com alguma cultura política, começa a interessar-me pelas leituras. É evidente que os livros do Tio Patinhas, de cowboys, os de aventura, o Salgueiri, todos aqueles que nós conhecemos, depois acrescentados das idas à Biblioteca de Portimão, para trazer os livros de aventuras e de viagem, já romanceados, já de ficção, fazem com que nós nos interessamos por outros que já existiam no bairro e, portanto, que nos chegam às mãos. E eu lembro nessa altura ter começado Jorge Amado, poemas do Zeca Afonso, por exemplo, que me recordo dessa altura, que nós usámos mesmo quando estávamos com rapazes e raparigas, enfim, em convívio, nos bailaricos, nos mastros de São João, na praia, onde não tínhamos muito controle das pessoas mais velhas ou daquela gente que nos maçaria. Eu lembro de ter ali nessa altura Jorge Amado, já referi, julgo eu, os Esteiros do Sr. Pereira Gomes, a mãe do Máximo Gorki, e portanto esse é um caminho que eu vou fazendo juntamente com alguns poetas que Portimão tinha uma tradição, enfim, de reivindicação e de oposição, e portanto alguns poetas, fotógrafos, realizadores de cinema que faziam pequenos documentários sobre a vida das conservas e da pesca. O Júlio Bernardo, por exemplo, é uma das figuras fundamentais. E tudo isso me leva a desenvolver o interesse por essas leituras, inclusive também leituras de aproximação à vida sexual e amorosa e emotiva que nós começamos desde muito cedo. Portanto, dadas as condições de vivência do bairro, o facto de partilharmos imenso até com parceiros de outros bairros, não é, que nós cooperávamos ou conflituávamos, bairros da cidade, naturalmente nós tínhamos uma capacidade de desenvolvimento a esse nível muito grande e, portanto, a nossa aprendizagem foi feita muito na rua, na comunidade, portanto, e com essa autonomia. E depois, portanto, tudo cresce e desenvolve-se a partir daí, desta vivência, destes 15 anos, entre 1971 e 1972, quer dizer, são outras vidas.